Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao nosso canal Ciência Explicada. Hoje nós vamos ter uma aula sobre histologia, órgãos e sistemas de organização aí dos seres vivos, né? Bom, no nosso último material a gente trabalhou um pouquinho sobre as células e dessa vez a gente vai estudar um pouquinho sobre histologia. O que é histologia, pessoal? É nada mais do que o estudo dos tecidos, tá bom? Não vamos ter aula de tecido aqui, do tecido que você está pensando. Na verdade, são os tecidos celulares, tá bom? Os tecidos dos seres vivos, ok? Bom, como que é a organização de um ser vivo pluricelular? Um ser vivo que tem várias e várias células como a gente. Basicamente, pessoal, a gente tem uma célula, né? Uma não, né? Trilhões de células, tá? Para quem não lembra, a célula é a unidade de todo ser vivo, né? Do ser humano, dos mamíferos, das aves, das bactérias, dos fungos, exceto os vírus, né? Que não são seres vivos considerados lá, que a gente já comentou sobre isso na aula passada, tá bom? Inclusive, se você não viu a aula passada, tá aí na nossa playlist, né? A aula sobre isso. Recomendo você dar uma olhadinha nessa aula antes de ver essa daqui, já que é uma continuação da outra, beleza? Tá na mesma playlist aí do sexto ano, ok? Bom, pessoal, se eu pego um conjunto de células aqui que são semelhantes, tá? Células do mesmo tipo, que fazem uma mesma função, eu vou ter um tecido, tá bom? E se eu começo a juntar tecidos diferentes, de diferentes tipos de célula, eu vou ter um órgão, se esses tecidos realizarem todos uma mesma função ou as mesmas funções, tá bom? Então, basicamente, se eu tenho então um conjunto de células do mesmo tipo, eu tenho um tecido. E se eu tenho tecidos aqui, vários tecidos diferentes, eu tenho um órgão, tá bom? E se eu tenho vários órgãos, professor, né? Você deve estar perguntando aí, realizando uma mesma função, tá bom? Eu vou ter um sistema. A gente vai ver alguns sistemas aqui nessa aula. E você, na verdade, é um conjunto de vários sistemas. Você é um organismo. É a organização máxima de um ser vivo aí, tá? Você tem vários sistemas, como por exemplo o teu sistema digestório. Teu sistema digestório tem vários órgãos, tá? Como por exemplo, seu dente, sua língua, tá? Teu esôfago, teu estômago, teu intestino, são vários órgãos. Cada um desses órgãos tem vários tecidos, tem tecido conjuntivo, tem tecido epitelial e tudo mais. E cada tecido é formado por um tipo de célula diferente. Entendeu isso? Então vamos ver aqui, ó. Não sei se você já viu um sistema digestório completo, mas você tem vários e vários órgãos aqui, ó, tá? Cada um vai fazer uma função diferente, mas todos com uma função em comum, que é o quê? Digerir e absorver os nutrientes do seu alimento, tá bom? Então, quando a gente diz mesma função, nem sempre vai ser a mesma função, mas a mesma finalidade, tá? O teu dente, por exemplo, não tem a mesma função do teu estômago, mas eles têm o mesmo fim, não é? Digerir o alimento, mastigar, triturar, certo? Então, quando a gente diz a mesma função, é isso que a gente quer dizer, só para deixar claro, tá bom? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as células. Pessoal, a gente já falou basicamente sobre o que estrutura uma célula, a gente vai ver uma revisãozinha básica aqui agora, que são as unidades básicas da vida, tá bom? A gente possui vários tipos de célula no nosso corpo, a gente vai falar de algumas daqui a pouquinho, e ao todo a gente produz, né, várias e várias células com o nosso crescimento. Desde que você, né, era um embriãozinho lá no útero da sua mãe, você começa a diferenciar essas células aqui, tá? O teu DNA tem a receita ali para cada célula, e aí você vai produzindo células do músculo, células sanguíneas, células nervosas, e elas começam a se especializar. Ao todo, juntando todos os tipos de célula, nós temos mais de 10 trilhões de célula, pessoal. Isso é muita coisa, tá? Se você multiplicar por 100 mil as estrelas que você vê à noite, você não chega nesse número nem perto, tá? Só para você saber. E como que é a estrutura básica de uma célula animal, né? E suas principais organelas? Você já aprendeu que você faz parte do reino animal, então você possui a célula animal, né? Ela basicamente é uma célula eucariota, lembra disso? Uma célula que tem núcleo,
aqui dentro está o DNA com a receita para essa célula funcionar, tá? E você tem diversas organelas, né, que a gente já estudou, como a mitocôndria, que produz energia, né? O retículo endoplasmático rugoso, que produz proteínas, ribossomo produz proteínas, a membrana controla o que entra e sai, né? O citoplasma é um tipo de mistura aqui de água, sais minerais, né? Como se fosse uma gelatina ali. O aparelho de Golgi empacota substâncias para fora da célula. O lisossomo digere algumas coisas que entram aqui na célula. Enfim, você tem várias e várias funções. Dependendo do tipo de célula, você vai ter mais ou menos dessas organelas aqui, tá? Então, como se fosse uma fábrica lá, onde dependendo do que você vai produzir ou o que você vai trabalhar, você vai precisar mais de alguns equipamentos. A sua célula tem diversas organelas. Então, dependendo da tua célula, vamos supor que é uma célula que produz proteína. Então, ela vai precisar de muito ribossomo e muito retículo endoplasmático rugoso. Mas vamos supor que é uma célula que vai precisar metabolizar coisa, tá? Então, ela vai precisar de muito retículo endoplasmático liso, que é o que metaboliza ali certas substâncias, tá bom? Só como exemplo, então. Partindo aqui, então, pessoal, vamos conhecer algumas células do nosso corpo que são bem importantes. Quero apresentar aqui o adipócito, pessoal. Esse adipócito são células que armazenam gordura, tá? Para que serve a gordura? A gordura não é nada mais do que uma reserva de energia. Toda vez que você come mais do que você utiliza, a gente armazena gordurinhas, né? Os homens geralmente armazenam mais gordura na barriga, por isso que o homem fica, né, pançudão, né, fica aquela barrigona. E as mulheres armazenam mais esses adipócitos aqui nas coxas, por exemplo, né? A mulher geralmente não fica com barrigão, né? Ela fica com uma cintura mais larga, tá? E nas mamas também, né, nos seios. Então ela armazena bastante adipócito nessa região. De qualquer modo, se você comer mais do que gasta, comer mais do que você armazena gordura. E se você gasta mais do que você come, você utiliza essa reserva aqui. Tranquilo? Uma outra célula bem importante são os neurônios. Pessoal, os neurônios são células nervosas que conduzem os impulsos elétricos do seu pensamento. E isso acontece muito rapidamente, tá? Então você conduz impulsos nervosos aí, por exemplo, enquanto você está vendo essa aula. Você está transformando o som em informação para você, você está compreendendo o que eu digo. Só nesse vai e vem de informação, você está tendo vários e vários neurônios aí conduzindo impulsos nervosos. Toda vez que você mexe um braço também, são neurônios que comandam isso para você, tá? Você também tem as células beta, que são células bem importantes e bem conhecidas, porque são as células que produzem insulina. Toda vez que você come glicose, que você come açúcar, a sua célula vai querer essa glicose. É a insulina que coloca essa glicose do sangue para dentro da célula, tá? E você provavelmente já ouviu esse nome aqui se você conhece alguém que tem diabetes. A diabetes, pessoal, pode ser um problema nessas células aqui que não produz insulina corretamente ou tem algum problema com a recepção da insulina pela célula, tá? Então, se você tem algum problema com isso daqui, você pode ser um diabético, tá bom? As células de Schwann, pessoal, elas produzem uma coisa chamada bainha de mielina. Bainha de mielina, tá vendo aqui o neurônio, ó? Vou explicar para vocês como acontece o impulso. O impulso parte dessa parte aqui cheia de rede aqui do neurônio e vai até outra ponta, que a gente chama de corpo do neurônio e axônio do neurônio. Essa passagem aqui de informação, ela é rápida, tá? Só que se ela tiver aqui essa bainha azul aqui, ó, na verdade ela não é azul, né? É só uma corzinha aqui que a gente colocou. Ela vai pulando muito mais rápido para o axônio. São essas células aqui que produzem essa bainha e fazem com que o seu pensamento seja tão rápido. Se você tiver problemas nessa bainha aqui, você também vai ter doenças aí que vão deixar seus movimentos e pensamentos muito mais lentos. Então, para você ver como são células importantes, tá? Os espermatozoides, né? Os espermatozoides são os gametas, né? Gametas são as células reprodutivas, tá? E os homens produzem espermatozoides, tá? E as mulheres produzem ovócitos. Ah, professor, mas eu já ouvi falar que é óvulo que chama. Não é óvulo, tá?
O óvulo é quando você tem a união do espermatozoide com o ovócito. E aí você vai ter o óvulo. Mas pode chamar de óvulo? Pode, por enquanto, tá? Mas o nome correto é ovócito, tá? Logo a gente vai voltar nesse assunto, ok? Conhecendo mais células importantes, pessoal, nós temos as hemácias, também chamadas de eritrócitos, também chamadas de glóbulos vermelhos, tá bom? É o mesmo nome para a mesma célula. São células aqui que têm um formato de balinha, né? Que é um formato específico para células que carregam gases no seu sangue, tá bom? Que gases que ela transporta? Os gases que você está respirando agora, tá? Inspira comigo, ó. E expira. Você acabou de mandar oxigênio para o teu sangue e acabou de mandar gás carbônico embora na hora que você expirou, né? Quem que está recebendo esse oxigênio lá no seu pulmão? São essas hemácias aqui, ó. Elas trazem o gás carbônico que você utilizou e pegam o oxigênio e vão levando isso daí para outras células e trazendo. Então, por isso que a gente fala que elas transportam oxigênio e gás carbônico, tá certo? Isso acontece continuamente, tá bom, pessoal? Você tem bilhões de células fazendo isso. Junto com esses glóbulos vermelhos aqui, você tem os glóbulos brancos, também chamados de leucócitos. Se você já fez alguma vez um exame de sangue, você já fez uma contagem de leucócitos, que são células de defesa. Toda vez que tiver algum invasor no seu organismo, pode ser uma bactéria ou um vírus, essas células aqui vão se multiplicar, tá? E nessa multiplicação aqui, elas vão conseguir defender o teu corpo contra qualquer invasor, tá? Então, quando você faz um exame de sangue e dá uma alta contagem de leucócitos, quer dizer que você pegou alguma infecção, tá? Você está se defendendo contra alguma coisa. Aí o médico vê lá qual que é o tipo desse glóbulo branco aqui, para saber mais ou menos que infecção que você teve, né? Pode ser uma bactéria, pode ser um verme, enfim, ele consegue ler esse exame e te dar mais informações. Os hepatócitos, pessoal, são células extremamente importantes, tá? São células de um órgão seu que se chama fígado, tá? Você já comeu fígado alguma vez? Aquele gosto ruim, né? Você estava comendo essas células aqui, provavelmente, né? Do boi ou do frango. Pessoal, essas células aqui são responsáveis pelo metabolismo. O que é metabolismo? Basicamente, tudo que você come, de bom e de ruim, né? São essas células aqui que vão transformar em coisas para você, ou ainda, né? Tentar tirar as toxinas do que você comeu. Vamos supor que você comeu uma coisa que estava estragada lá, né, que não estava boa. Ou seja, você não vai conseguir aproveitar aquilo, vai te fazer mal. E aí você passa mal, né? O pessoal fala que você tá ruim do fígado. Essas células aqui, pessoal, estão tentando quebrar aquelas coisas ruins que você absorveu para você não passar mais mal ou inclusive até morrer, né? Quando a gente consome, por exemplo, coisas que são venenosas, é o fígado que tenta desintoxicar a gente, tá bom? E aquelas coisas de chá, detox, de desintoxicação, na verdade não funciona, tá? Não faz mal, mas também não tá desintoxicando ninguém. Então, se tua irmã, tua mãe toma aquele chá detox, fala que é tudo mentira. O único detox que existe aqui de fato são os hepatócitos, tá bom? Garanto pra você, dinheiro mal gasto. Pessoal, aqui então a gente ainda tem os miócitos, que são células que fazem a contração muscular. Faz o muque aí comigo. O que acontece quando você puxa o braço para cima, por exemplo? Se você colocar a mão no teu músculo aqui, ó, no muque, né, no bíceps, você vai sentir elas ficando mais duras. São várias e várias células dessa aqui, na fibra muscular, que fazem a contração muscular, como se fossem cabos aqui, ó, que puxam os dois lados da célula, tá bom? Fazendo contração muscular. E por fim, você tem células epiteliais, muitas células de vários tipos desse aqui, que vão revestir, por exemplo, a sua pele e os seus órgãos. Nesse caso aqui, eu tenho uma célula de revestimento do intestino. O intestino, você vai ver ainda que ele recebe sua comida e ela tem esse formato aqui, ó, que parece um cabelinho, para entrar comida aqui, ó, para ter mais aderência aqui na comida, também mais superfície de contato com a comida, ó. Tá? Se ela fosse reta, a comida teria pouco espaço aqui para encontrar. Mas como ela tem esses cílios aqui, ó, repara quanto espaço, quanta superfície vai ter a comida para encostar nessa célula aqui. Isso se você tiver mastigado direito, né? Por isso que é importante mastigar, senão na verdade vai vir só uma pelota de comida aqui, certo? Bom, se eu juntar então aquelas células, eu vou ter os tecidos.
Pessoal, os tecidos então são formados por células semelhantes, desempenhando uma mesma função. A gente tem basicamente 4 tipos de tecido, a gente vai falar rapidinho de cada um, que são o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, tá bom? O tecido epitelial é formado por células bem juntinhas, você pode ver que aqui, ó, elas não têm nenhum espaço praticamente entre elas, tá? Se tivesse um espaço, tá? Esse espaço a gente chama de matriz extracelular. Extra é fora, celular fora da célula, né? Ela praticamente não tem matriz, tá bom? Então ela é muito juntinha e muito grudada, e ela tem função de revestimento. Pega na tua pele aí, por exemplo, ó. Se você raspar a mão na sua pele, ela está revestindo. Essa última camada da sua pele é o epitélio, tá? Esse epitélio te protege, né? Então faz com que você aí proteja os órgãos de baixo, né? Na verdade, a tua pele é um órgão gigante, é o maior órgão do seu corpo, e um dos tecidos da pele é o epitélio, o tecido que está por fora. E você tem epitélio em vários lugares, como por exemplo por dentro da sua mucosa nasal, no seu rim, na sua uretra, que é por onde passa o xixi, né, a urina, no seu estômago, no seu pulmão. Olha como é fininho o epitélio do pulmão, ó. É para passar aqueles gases que a gente falou, tá? No seu esôfago, entre outros locais, tá bom? Basicamente, o tecido epitelial tem função principal de revestir, certo? Então, e o tecido conjuntivo, professor? O tecido conjuntivo é um pouquinho mais complicado, né? Você já viu que tem vários tipos de tecido conjuntivo aqui, tá? Mas basicamente, ele é um tecido de preenchimento, tá? Ele preenche espaço. Por isso que entre as células aqui você vai ver muita matriz extracelular. Lembra o que é? Acabei de falar. Matriz extracelular são substâncias que ficam entre as células, tá bom? Vou falar um pouquinho aqui sobre essas células do tecido conjuntivo. Você tem as células adiposas, lembra delas? As células ricas em gorduras, os adipócitos, que servem de reserva, tá? Além de reserva, tem animais, por exemplo, como o urso polar, que usa isso daqui como isolante térmico, para não perder temperatura no frio, tá? Você tem também as células sanguíneas. O sangue é um tecido, professor? Sim, o sangue é um tecido. Ele tem várias células. Inclusive, você já aprendeu duas. Os eritrócitos, olha eles aqui, ó, né, que são as hemácias, e os glóbulos brancos. Se você tem vários tipos de células juntas formando uma mesma função, você tem um tecido, tá? No caso aqui, o sangue, tá bom? Que tem função de transporte, defesa, que você já aprendeu pelas células aqui que você já conhece. O tecido conjuntivo fibroso e o tecido conjuntivo frouxo são tecidos que geralmente a gente tem aqui como preenchimento de alguns locais, tá? Dando rigidez, elasticidade, tá bom? A tua pele tem bastante desse tipo de tecido aqui que faz com que ela seja elástica. Puxa a tua pelinha, puxa assim um pouquinho, como se você fosse beliscar, mas não muito forte, hein? E solta. Você vai ver que ela volta, né? Ela volta por causa dessas fibras colágenas aqui, ó, que tem uma certa elasticidade. O pessoal mais idoso, se você puxar a pele assim, ela não retorna com a mesma velocidade, né? Ou ela fica mais caída. É porque ela tá perdendo esse tecido aqui que dá sustentação e preenchimento, tá bom? Que são as fibras colágenas, tá? Come bastante fruta cítrica, que tem bastante fibras colágenas aqui para produzir tecido conjuntivo fibroso, tá? Para você não ficar cheio de ruga com a pele caída lá, certo? Bom, terminando aqui, pessoal, nós temos o tecido ósseo, né? Que eu acho que você sabe para que serve, né? São os ossos. Os ossos te sustentam, pessoal. Além de te sustentar, produzem células do sangue. Os ossos longos, os ossos dos seus braços e das suas pernas produzem células sanguíneas todos os dias, tá? E além disso, tem um armazenamento de cálcio aqui, por exemplo. E também, além de te sustentar, te ajuda no movimento, tá bom? A gente já vai ver isso logo após. E por fim, você tem o tecido cartilaginoso. A cartilagem, pessoal, é um tipo de substância que faz com que teu corpo tenha uma certa rigidez e elasticidade. Aonde você tem cartilagem? Na ponta do seu nariz, na sua orelha. Pega os tecidos da sua orelha, assim, dá uma apertadinha aí a ponta do seu nariz, você vai ver que eles são meio rígidos. E ao mesmo tempo que são rígidos, eles são elásticos, tá? Então eles dão sustentação para alguns órgãos. E também, não sei se você já comeu uma coxa de frango e reparou
que na ponta do osso tem uma partezinha branca, tá? Essa partezinha branca também é cartilagem. Essa cartilagem serve para o osso não raspar um no outro. E aí fica fazendo crack, crack, né? Dá problemas ali na articulação. Tudo bem? Então a cartilagem também serve para isso, para proteger as pontas dos ossos aí também. O tecido muscular, então. O tecido muscular, pessoal, tem células especializadas, tá? Em contrair, em diminuir o próprio tamanho, tá? Então ela contrai e relaxa, diminuindo o seu tamanho. E a gente tem basicamente 3 tipos de tecido muscular aqui: o tecido estriado cardíaco, o ósseo e o tecido liso. Então, pessoal, basicamente todos vão fazer contração, tá? O tecido muscular estriado cardíaco, você deve imaginar onde ele fica pelo nome, né? Ele fica no coração e tem contrações rápidas e involuntárias. O que é involuntário? É o contrário de voluntário, né? Se você é voluntário para alguma coisa, você faz porque você quer. Agora, se é involuntário, você não faz quando você quer, né? O coração, ele é controlado ali por ele mesmo, por certos neurônios que tem ali no coração, tá? Que a gente chama de marca-passo. E você tem contrações involuntárias que dependem aí do quanto que você precisa de oxigenação, por exemplo, tá? Então, o teu coração bate em um certo ritmo. Se você começar a correr e precisar mais de oxigênio, ele aumenta o batimento cardíaco. Mas não é você que controla isso, né? Já o tecido muscular estriado ósseo, como o próprio nome diz, ele tem uma ligação com o osso, tá? E ele está ligado a movimentos rápidos e voluntários. Você mexe o tecido muscular quando você quer. Então, quando você move teu pescoço, tua língua, tua perna, teu braço, teu dedo, é esse músculo aqui que você está movendo, tá? E por que eles são estriados? Porque eles têm, quando você olha no microscópio, ele tem pequenas bolinhas assim, ó, tá? Que a gente chama de estrias. Parece que eles têm risquinhos ali quando você olha vários juntos, tá bom? Já o tecido muscular também tem, mas muito menos. Então você vê menos essas bolinhas aqui. Por isso que a gente chama de liso, que é o próximo. E por que é ósseo então, pessoal? Porque esse músculo está ligado sempre, através de ligamentos, aos ossos. Quando você quer mover tua perna, tá? Esse músculo tem que estar ligado ao teu osso, né? Senão ele não movimenta nada, tá bom? Por fim, então, nós temos o músculo liso, que possui uma contração bem lenta, tá? E involuntária, que são ali os movimentos dos órgãos internos do seu corpo, por exemplo, do teu estômago, do teu intestino. Quando você come, por exemplo, são esses músculos aqui que vão levando o seu alimento para baixo, né? E até chegar lá na saída, né? Então, esses movimentos são involuntários. Você não, por exemplo, não escolhe lá quando o teu estômago tá roncando, né? Parecendo um leão lá. Você não escolhe fazer aquilo. Aquilo ali é involuntário, ok? Então, são só alguns dos exemplos aí dos tecidos musculares, tá bom? Tem esses 3 tipos aí. Por fim, pessoal, o tecido nervoso. Você já aprendeu como que é o nome dessa célula aqui, né? É neurônio. Você sabe que ele conduz o impulso nervoso. Então, além dos neurônios, você tem outras células aqui, tá? Como a microglia, os astrócitos, que são células aqui que nutrem o neurônio ali que precisa de muita energia, né? Olha aqui os neurônios numa micrografia, tá? Tive alguns alunos que eu tive a oportunidade de levar no laboratório, né? Que eles viram os neurônios lá no microscópio, eles viram basicamente isso daqui, né? Então, vocês sabem que os neurônios emitem, né? Eles produzem, transmitem, recebem e interpretam os impulsos nervosos, tá bom? Aonde que eles estão? Estão presentes no encéfalo, o que inclui aqui teu cérebro e órgãos que estão em volta do teu cérebro aí, como cerebelo, tronco cerebral e tudo mais, tá? Tem na medula espinal, tá bom? Que a medula, o pessoal chama de espinha, né? Ela tem também, é formada por neurônios, os nervos e os gânglios nervosos que você tem espalhados aí pelos seus membros do corpo, tá? Então, basicamente, você tem aí comandos que saem do cérebro, lá do encéfalo, vai pela medula e pelo nervo, e é assim que você mexe um dedo, por exemplo. O comando sai lá do teu cérebro, passa pela medula por dentro da sua coluna vertebral, vai pelo nervo até o teu músculo, e aí o teu músculo ligado ao seu osso mexe seu dedo. Você percebeu como está tudo conectado? Que interessante. Bom, e os órgãos, então, pessoal? A gente está falando de tecido, tecido, tecido. Você já viu que a gente está chegando aí numa união de tecidos, tá? Que vão formar o quê? Os órgãos.
Então, como por exemplo a gente tem aqui o coração, a gente estava falando de tecido muscular cardíaco. Além do tecido muscular, você tem outros tecidos aqui, como o epitelial, por exemplo, que formam as veias, tá? Você tem, por exemplo, aqui, ó, um pouquinho de gordura em volta do coração, é tecido conjuntivo. Então você tem vários tecidos aí formando um órgão. E esse órgão vai fazer parte de um sistema, né? A gente vai ver mais para frente que ele vai fazer parte de um sistema de bombeamento aí de sangue para todo o corpo, tá? Um outro exemplo de órgão importante é o pulmão, que vai fazer as trocas gasosas que a gente já comentou, né? Você precisa trocar gases para você respirar. A pele, que é o maior órgão do seu corpo, tá? A pele não é um tecido. O que você vê é um tecido, mas a pele tem mais camadas para baixo, tá? Então você tem outros tipos ali, né? Você já vê que sua pele tem pelos, tem essas células aqui. Então não é só um tipo de célula, né? E também não é só um tipo de tecido. Você tem órgãos, né? Como a sua pele, ok? Entre outros. Vamos conhecer outros órgãos então. Os rins, pessoal, são órgãos bem importantes, tá? Os rins são os responsáveis por limpar o teu sangue, tá? Tirar as impurezas e fabricar urina. Geralmente, quanto mais proteína você comer, mais o seu rim vai trabalhar, tá bom? E ele controla também a tua pressão sanguínea, tá? Se você come muito sal, por exemplo, você produz menos urina e aumenta a pressão do sangue, né? Você vê que é tudo conectado, tá bom? E tudo controlado pelo encéfalo lá também, tá? E basicamente o teu rim retira essas impurezas todos os dias do teu sangue e fabrica e manda embora pela urina, ok? Isso aqui é o sistema excretor que a gente chama. A bexiga vai receber a urina, tá? E vai armazenar essa urina produzida até você urinar. Então você vê que são órgãos com funções em comum, né? Ó, então provavelmente fazem parte do mesmo sistema, né? O estômago, que produz um ácido que a gente chama de ácido gástrico, que é o ácido mais forte que tem na natureza, que dissolve as coisas que você come e vai ajudar na digestão, né? Os seus intestinos, no caso você tem dois, né? Tem o intestino delgado, delgado é fino, tá bom? E o intestino grosso. O que eles fazem, pessoal? São dois órgãos envolvidos com a digestão, a absorção de nutrientes e no final do intestino grosso aqui você vai formar o bolo fecal, né? O seu cocôzinho, suas fezes, tá certo? A laringe aqui é um outro exemplo aqui. A gente está pegando alguns exemplos, né, pessoal? Não dá para falar de todos os órgãos, tá bom? Mas a laringe é um órgão que produz a sua voz e leva o ar que você respira à traqueia e quando você expira o contrário também, né? Da traqueia para a laringe. E quando passa o ar nessa laringe aqui, né? Muitos já dá para ver um gogozinho proeminente, são as suas pregas vocais, tá bom? Aqui tá cordas, mas hoje em dia o nome mais correto é pregas, né? Porque dá para entender que tem corda aqui, mas não tem corda, tá? São pregas vocais, ok? Nós temos um órgão também bem importante, né, para as mulheres e na verdade até para os homens, né, porque você foi formado a partir de um, que são os ovários. Os ovários, pessoal, presentes nas mulheres, né, em todas as fêmeas, dos mamíferos e de outras classes também, produzem o gameta feminino, que é o ovócito, que a gente já aprendeu o nome correto, né, não é óvulo, tá bom? E desse óvulo, com a fecundação, tá, você vai ter um novo indivíduo, tá bom? Além disso, os ovários produzem os hormônios sexuais femininos, tá? Que são o estrógeno, né, e a progesterona, que na verdade é uma classe de hormônios ali, tá bom? Esses hormônios atuam o tempo todo no seu corpo e vão começar a atuar na puberdade. A partir dos 12, 13, 14 anos, esses hormônios são produzidos em grandes quantidades e vão promover mudanças no corpo aí, né? Essas mudanças irão desde a menstruação até mudanças corporais mesmo, tá bom? Até mudanças de pensamento também, tá? Então vocês vão sofrer grandes mudanças devido a esses hormônios sexuais femininos. Só as mulheres? Não, claro que não, né? Os homens também. Os homens também têm um par de órgãos ali chamados de testículos, tá certo? Os testículos, pessoal, ficam ali na região do saco escrotal, né? E eles produzem, além dos gametas masculinos, que são os espermatozoides, também o hormônio sexual masculino, a testosterona, que é também responsável por grandes mudanças no corpo do homem, né? Tem uma
mudança na voz, por exemplo, né? Geralmente você fala com a voz fininha, vai começar a falar com a voz mais grossa, né? Tem hora que vai sair grossa, vai sair fina, né? E além de crescimento de pelos, por exemplo, crescimento de músculos, né? O tórax fica mais largo, então você vai tendo transformações aqui a partir da adolescência, que a gente chama da fase da puberdade. Então são órgãos bem importantes aí na reprodução, né? E também na produção de hormônios sexuais, ok? E falando dos sistemas, né, pessoal? A gente estava comentando aqui de vários órgãos que fazem parte desses sistemas. São vários órgãos que vão atuar junto em uma função em comum ou em várias funções em comum. Não vai dar tempo da gente falar de cada um aqui, né? Mas basicamente a gente tem, por exemplo, o sistema esquelético, tá? Que é formado aí por vários ossos, tá bom? O sistema circulatório, que envolve coração, artérias, veias e o sangue, né? O sistema digestório, que vimos aqueles órgãos, né? Boca, esôfago, estômago, intestino, fígado, tá bom? Pâncreas. O sistema respiratório, que você tem nariz, os seios nasais, né? Laringe, faringe, traqueia, pulmões. O sistema urinário, que é mais curtinho, você tem os rins, os ureteres, a bexiga e a uretra, né? O sistema reprodutor, que envolve ali nos homens, no caso os testículos, né? O pênis, tá bom? A próstata, você tem vários órgãos envolvidos ali. Na mulher você também vai ter os ovários, as trompas, o útero, a vagina, tá certo? Responsáveis pela reprodução e também pelos hormônios que você viu. O sistema nervoso, que você vai ter o sistema nervoso central, que é o encéfalo, a medula, tá? E os nervos e os gânglios, que são o sistema nervoso periférico, responsáveis aí por enviar e receber impulsos nervosos. O sistema muscular, envolvido aí, né, com o movimento do seu corpo, e o sistema endócrino, que é envolvido com a produção de diversos hormônios aí, tá? Vale a pena destacar, pessoal, que às vezes um mesmo órgão vai fazer parte de mais de um sistema, tá? Como, por exemplo, os testículos e os ovários também fazem parte do sistema endócrino, porque eles também produzem hormônios, tá bom? Então, não é porque ele faz parte de um sistema que ele não pode fazer parte de outro sistema, tá bom? Ok? Isso a gente vai ver posteriormente nos anos seguintes que você vai estudar. Belezinha? Bom, espero que você tenha gostado da nossa aula aí, né? Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa seu joinha e acompanhe aí as próximas aulas na nossa playlist do sexto ano, beleza? Obrigado e valeu, galerinha!